diversidade, né? Então, esse conteúdo, esse tema é bastante importante, porque é uma das coisas com que o biólogo vai lidar com muita frequência ao longo da sua vida profissional, e é o diferencial na vida do biólogo é a habilidade que ele tem, a competência que ele tem para fazer estudos de taxonomia, né? Estudo da diversidade, sistemática, melhor dizendo, né? A diversidade biológica é, por excelência, um tema de trabalho exclusivo do biólogo, né? Só o biólogo tem esse conhecimento teórico para entender e avaliar e estudar a diversidade biológica. Tá? Então, nós vamos ver agora são alguns princípios básicos, né, de sistemática e de taxonomia que são importantes, né, que vão acompanhar vocês ao longo de toda a vida profissional, né? Então, da mesma forma como eu tenho feito anteriormente, o material vai ficar disponibilizado no Moodle, né, em formato PDF, e eu também vou disponibilizar para vocês hoje, junto com essa aula, um material de revisão, tá? Mais um exercício, tá, para vocês fazerem, né? Reforço, não é obrigatório, mas é recomendável, né? Quem puder, faça, né? Me mande por e-mail para eu poder responder, né? Preferencialmente por e-mail, né? Como eu já pedi, porque é mais fácil de fazer essa, essa devolução, né? Porque no e-mail já vem o e-mail de vocês também, e na sala de aula virtual não, né? Então, se for possível mandar por e-mail, é melhor, tá? Vamos lá, então, né? Já temos aqui um recorde de público na aula, muito bom, né? 19 pessoas participando, isso é um excelente número. Vamos em frente, então. Tá? Qualquer dúvida, me perguntem aí pelo, pelo microfone, que eu não vou ter acesso ao chat. Aí está, então. Tá? Então, o tema do nosso encontro é falar sobre diversidade animal e sistemática. Tá? Bom, o que é sistemática? É uma palavra que vocês vão ouvir, já devem ter ouvido muito, ouvirão muito ao longo da vida de vocês, né? Sistemática nada mais é, pessoal, do que a forma como nós denominamos o estudo da diversidade biológica. Então, como todos nós sabemos, né, os seres vivos são muito diversos, produto de uma evolução de bilhões de anos, e o estudo dessa diversidade, ou seja, dessa biodiversidade, diversidade da vida, é o tema da sistemática. Então, sistemática é a ciência biológica que tem por objetivo o estudo da diversidade. A partir desse estudo da diversidade, nós podemos sistematizar esse conhecimento, categorizá-lo em níveis hierárquicos e produzir a partir disso o que nós chamamos de uma taxonomia. Então, a taxonomia, ela é a percepção de um determinado pesquisador sobre a diversidade de um grupo biológico. Aqui falaremos especificamente sobre animais, mas os princípios da sistemática são válidos para qualquer grupo de ser vivo. Tá? Então, para nós entendermos o contexto, a posição da sistemática dentro das ciências biológicas, nós podemos partir da proposta de Nelson, 1970, trabalho clássico, né, sobre todos vocês deveriam ler. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizá-lo, eu tenho em PDF, tá? É só me pedir depois, mas não vou obrigá-los a lê-lo agora, mas é recomendável, né? Nelson, então, divide a biologia em duas áreas, chamada biologia geral, que é aquela biologia que vai tratar do funcionamento dos organismos, ou seja, da fisiologia, dos processos de transmissão de caracteres, né, a genética, os processos metabólicos, né, como a bioquímica, né? Então, isso seria o campo da biologia geral, e a biologia comparada, da qual a sistemática e a evolução são duas coisas muito próximas, muito íntimas, comporiam a chamada uma outra divisão da biologia, né, que é a biologia comparada. Tá? Então, essa aí seria a contextualização da sistemática dentro do conhecimento biológico. Né? Então, o que se objetiva, né, com a sistemática?
Primeiramente, conhecer, descrever a diversidade biológica, né? Sistematizar esse conhecimento, né? Não adianta apenas nós estudarmos, levantarmos dados sobre essa diversidade e não conseguimos organizá-la de uma forma que ela possa ser compreendida e acessada pelos demais, né? Então, essa sistematização do conhecimento sobre a diversidade biológica também é um objetivo da sistemática, né? E entender como surge essa diversidade, ou seja, os processos responsáveis pela diversidade. Isso está intimamente relacionado com conhecimentos de genética e biologia molecular. Então, aqui, no famoso diagrama de Wheezy, né, que eu já apresentei para vocês, nós temos um panorama da diversidade da vida, né, derivada a partir de um ancestral único comum, né, da qual os animais são apenas um pequeno ramo, né, que eu estou aqui apontando, né, no lado direito dessa árvore, né, que é o domínio dos eucarióticos, né. A maior parte da diversidade de vida conhecida, ela é procariótica, né, ou seja, sem um núcleo definido, né. Bom, sistemática e taxonomia é a mesma coisa? Boa pergunta. Uma pergunta bastante difícil de responder. Para alguns autores, sim, para outros autores, não. Mas, a rigor, nós formos na etimologia das palavras, nós veremos que sistemática e taxonomia não são sinônimos, né? Sistemática, então, é a forma que nós denominamos essa ciência biológica que estuda a diversidade, tá? É uma ciência. A taxonomia, ela é, de certa forma, um produto dessa ciência, tá? Ela vai refletir a percepção de um determinado pesquisador a respeito da diversidade de um certo grupo. Então, diferentes taxonomias podem surgir conforme diferentes perspectivas de um pesquisador, né? Então, trabalhos sistemáticos podem gerar taxonomias, propostas taxonômicas diferentes, podem, dependendo da percepção de um pesquisador. A ciência, ela tem uma boa dose de subjetividade, tá? Então, vamos exemplificar. O que eu quero dizer com isso, né? Um exemplo aqui hipotético, tá? Considere dois zoólogos que estão realizando estudos sistemáticos, né? Estão estudando a diversidade, né? Estudos sistemáticos sobre uma determinada família de moluscos, aqui nas nossas lagoas do litoral norte, ok? Ambos vão conduzir sua pesquisa, né, seguindo os princípios da sistemática, né? Princípios científicos. Mas a taxonomia gerada nesses trabalhos pode ser diferente. Para um pesquisador, que aqui eu chamo pesquisador A, os moluscos podem ser organizados em uma família, 4 gêneros, 12 espécies. Já para aquele outro pesquisador, trabalhando na mesma área, ele pode ter uma visão diferente sobre essa diversidade. Ele pode entender que há uma família, 5 gêneros e 14 espécies, tá? Então, essa diferença pode existir, e ela é comum que ocorra, né? Então, qual é o motivo dessa diferença, né? A diferença são percepções pessoais que cada pessoa tem sobre um determinado problema, tá? Bom, classificar diferenças é uma coisa, como eu estou falando, ela tem uma dose de subjetividade, né? Se eu, por exemplo, perguntasse para vocês como é que vocês poderiam classificar, organizar a diversidade de garrafas que tem aqui nessa figura, vocês fariam, aposto como vocês fariam, de formas diferentes. Alguns classificariam por tamanho, outros por cor, outros pela presença de rótulo no gargalo, né? Alguns têm rótulo no gargalo, outros não. Alguns pelo tipo de tampa, alguns pelo formato da garrafa. Então, são diferentes perspectivas, diferentes percepções sobre um determinado problema que geram resultados, taxonomias diferentes, né? Cada um de vocês aqui, se fizesse esse trabalho sistemático, daria como retorno para mim propostas de taxonomia diferentes, né? Na natureza não é muito diferente disso. Nós sabemos que existe uma diversidade de formas de seres vivos, e nós poderíamos, então, tentar separar, categorizar toda essa diferença, essa diversidade, com base em critérios diversos. Por exemplo, nessa imagem aqui, bem simplificada, poderia ser presença de pelos, número de patas,
formato, cor, local em que vive, se é terrestre, se é aquático. Então, existe uma série de categorias, de elementos diagnósticos que nós poderíamos elencar para separar essa diversidade e tentar classificá-la. E nisso entra percepções pessoais também, né? Então, a diversidade ela existe em diferentes níveis. A gente pode perceber a diversidade em diferentes níveis de organização do mundo vivo, né? Dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, dentro de uma população, né? E até mesmo em nível de indivíduos nós temos diversidade, né? E até mesmo em nível genético, em nível molecular, há uma diversidade há variantes de uma composição genética, por exemplo, né? Então, é toda essa diversidade que ela é investigada cada vez mais, de forma mais combinada, né, pelo sistemata, e isso está gerando gradativamente propostas de classificação, de identificação, de organização da vida mais consistentes, né, integrando diferentes aspectos da diversidade do mundo vivo, né? Então, aqui nós temos um exemplo da indústria de peixes, né? Pode ter aqui diferenças de âmbito genético, né, de indivíduo, né, de uma população, né, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, ou de uma comunidade, né, diferentes espécies, diferentes populações combinadas vivendo numa mesma região. Tá? Então, a diversidade é uma coisa bem característica do mundo vivo. Tá? Então, um termo bastante comum, né, quando se está falando o clássico biologuês, né, é o táxon. Vocês vão ouvir muito falar em táxon, vão ler muito a palavra táxon nos textos, nos livros, né? E afinal de contas, o que é um táxon? Né? Bom, agora a gente tem que começar a separar o joio do trigo, né? Entender o que é uma categoria taxonômica e o que é um táxon, né? Por exemplo, as categorias taxonômicas, como nós veremos daqui a pouquinho, né, no próximo slide, são aqueles níveis de organização, né? Então, por exemplo, eu vou antecipando aqui, uma família, um gênero, uma ordem, todos esses são categorias taxonômicas, tá? São níveis de organização. Tá? Um táxon é um nome dado a uma determinada categoria dessas, né? Então, por exemplo, ali eu dei família Bitosciteridae, tá? A família é uma categoria taxonômica, né? E Bitosciteridae é um táxon, tá? Gênero Bitoscitere. Gênero é uma categoria taxonômica, tá? E Bitoscitere é um táxon de gênero, tá? Bitosciteridae, como eu falei ali, é um táxon de família, Bitoscitere, um táxon da categoria de gênero, né? Então, são dois táxons de categorias diferentes, certo? E agora também é importante vocês ficarem atentos que muitas vezes vão ouvir a palavra táxon como um sinônimo de espécie, tá? Que não é errado também, certo? Por exemplo, Cryptiridadensis, né, e outros táxons típicos de águas profundas ocorrem na amostra tal, né? Ou seja, está dizendo que essa espécie e outras espécies, táxons típicos de tal, são, né, comuns na amostra tal, tá? Então, táxon ele é um nome, né? Aqui, por exemplo, aqui um táxon de nível específico, Cryptiridadensis, aqui um táxon de nível de família, Bitosciteridae, e um táxon de nível de gênero. Tá? Bom, então, o clássico sistema de classificação que nós adotamos para a maioria dos grupos, né, é uma proposta de organização que foi criada por Linneu, lá no século XVIII, né, meados do século XVIII, é chamado sistema de classificação lineano, né? Então, nesse sistema, nós temos várias categorias taxonômicas, né? A primeira delas é o reino, né? Filo, depois a classe, depois a ordem, depois a família, que aqui está sem acento, desculpa, o gênero e a espécie, né? Todos esses aqui são categorias taxonômicas, tá? Dependendo do grupo taxonômico, evidentemente, nós vamos ter táxons, né, correspondentes a várias categorias dessas. Dentro do reino animal, né, todos os animais são organizados dentro de um único reino, mas nós vamos ter diferentes filos,
né? Eu lembro dos filos, quando nós falamos de Bauplans na aula anterior, né? Por exemplo, o filo artrópoda, né? Ele vai reunir uma série de classes, né? Que a gente tem como exemplo a classe Ostracoda. Essa classe vai organizar um grupo de ordens, que por sua vez vai reunir um grupo de famílias, que por sua vez vai reunir um grupo de gêneros, que vai por sua vez um grupo de espécies. Né? Então aqui a gente parte do mais amplo, do mais geral, para o mais específico, literalmente. Né? Então aqui a gente tem diferentes espécies, né? Bradleia gaúcha, Bradleia pseudonormani, que pertencem a um mesmo gênero, né? Que estão dentro de uma mesma família, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse aqui é o clássico sistema de classificação linneano, né? E as suas categorias. Né? Acima de reino tem alguma categoria? Tem, não no modelo linneano, mas hoje se admite a existência de 3 domínios de vida, né? Que é a eucária, a arqueia e bactéria. Então, todos esses grupos, esses 3 domínios de seres vivos, eles estão acima de reino, né? São domínios, por isso chamados assim. Tá? Mas os mais clássicos, os mais comuns e mais importantes de saber, conhecer e saber utilizar, são essas categorias linneanas aqui. Né? Bom, como se define uma... Olha que erro aqui, ó, espécie sem o E. Uma mistura de inglês com português. Tá? Como definir uma espécie? Né? A espécie ela é considerada como única categoria taxonômica natural. Todas aquelas outras categorias que nós colocamos ali, elas são artificiais, são criações. Né? Elas tentam ser o mais naturais possível, tentam representar o máximo possível de uma organização natural. Entretanto, são criações humanas. Né? E se considera a espécie como a única categoria taxonômica natural. Né? Então, como é que se define uma espécie? Há várias formas. Há critérios morfológicos, critérios ecológicos, critérios reprodutivos. Por isso que vocês vão ver futuramente, né, que existem vários conceitos de espécie. Né? Dependendo da forma como um pesquisador define uma espécie, ela pode ser delimitada por mais de uma forma. Então, disso também surge a célebre frase, né, que se diz que uma espécie é aquilo que um bom pesquisador define como tal. Tá? Uma espécie nem sempre, embora ela possa ser considerada natural, ela vai ser consensual. Tem autores que podem não considerar aquele conjunto de variantes morfológicas suficientes para separar um determinado grupo de organismos em 2 espécies. Pode considerar como variações dentro de uma mesma espécie, ou pode considerar como mais de 2 espécies até. Então, vai depender um pouco da perspectiva, da subjetividade. Né? Claro que isso tudo vai ter que ser proposto, não apenas porque, eu acho que é ou eu acho que não é. O pesquisador tem que apresentar evidências científicas, concretas, que sustentem a sua ideia. Por isso que se diz, né, que uma espécie é aquilo que o bom pesquisador define como tal. Se há bons argumentos dizendo que aquilo são 2 espécies ou é apenas uma, é uma proposta científica e tem que ser levado em consideração. Tá? Mas pode haver divergências. Né? É muito comum, inclusive, que ocorra divergências nesses assuntos taxonômicos. Né? É um assunto bastante interessante e que mexe com o pensamento humano há muito tempo, a forma de organizar, de perceber essa diversidade, tentar organizar para melhor entendê-la, remonta à antiguidade clássica. Os primeiros conceitos de reino e classes vêm lá dos pensadores gregos, há muitos anos atrás, e, com o tempo, né, novos dados científicos foram surgindo, novos conhecimentos agregados, a partir da exploração de novos territórios, né, no Mundo Novo, por exemplo, descoberta da América e assim sucessivamente, foi trazendo uma gama de novos conhecimentos que aumentou a percepção sobre a diversidade do mundo vivo. Né? Então, se tornou muito necessário organizar esse conhecimento para torná-lo acessível. Né? E nesse contexto é que surgiu a proposta de Linneu, né? O famoso sistema Nature, foi escrito lá no meados do século XVIII,
onde ele propôs a classificação binomial, né, ou binominal, também chamado por alguns autores, onde nós temos um nome científico definido por um termo genérico e por um epíteto específico, né? Antigamente, se definia o nome de uma espécie com um conjunto de palavras que representavam suas características, né? Por exemplo, a famosa tansagem, né? Esse chá aqui excelente para dor de garganta, né? Era definido, né, uma planta europeia, para quem não sabe, né, ela é invasora aqui no Rio Grande do Sul, no resto do Brasil, era definida como plântago, fólios, ovatus, lanceolatus, pubescentibus, espica, cilíndrica, escapo, terete. Né? Numa proposta de classificação binomial, ela tornou-se plântago médio. Né? Então, isso simplificou e sistematizou o conhecimento sobre a diversidade do mundo vivo. E isso deve-se ao trabalho de Linneu, né, esse importante naturalista. Né? Então, disso vem o sistema hierárquico. Né? A partir da proposta de Linneu, nós temos o conhecimento não apenas limitado a reinos e classes, mas em reinos, filos, classes, ordem, família, gênero e espécie. Né? Muito bem, vamos um pouco mais adiante. O que chama atenção nessa escadinha que eu apresento para vocês aqui, em termos de grafia? Palavras gênero e espécie estão em itálico. Né? Então, nós sempre devemos grafar os táxons pertencentes a essas duas categorias taxonômicas em itálico, ou na impossibilidade de itálico, como uma forma sublinhada. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que estar atento. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, dentro do reino animal, uma diversidade de formas, de diferentes filos, né, cordados, artrópoda, anelídeos, moluscos, enfim, muitos, né? Dentro de um filo, nós temos apenas aqui os cordados, né, tiramos todos os demais. Dentro dessa classe de aves, apenas, né, uma parte desses cordados. Dentro de uma ordem, né, os passeriformes, apenas uma parte dessas aves, né? E dessa família, Perulide, né, vai corresponder a uma parte dessa ordem, e dentro dessa família, um grupo de espécies vai compor um gênero. Né? Então, vejam que aqui o gênero está escrito em itálico, né, uma grafia diferente. Isso é muito importante ser observado, tá? E ser seguido, né, especialmente para vocês, né, biólogos, de agora em diante. E aqui nós temos na categoria de espécie, né, o táxon Dendroica fusca, composto por dois termos. Né? Primeiro termo, um gênero, e o chamado epíteto específico, que é fusca. Tá? Então, esse aqui é um agrupamento baseado em similaridade morfológica. Né? A proposta de Linneu era bastante enfatizada em similaridade morfológica. Tá? Uma vertente diferente, que trouxe novas percepções sobre a classificação dos organismos, sobre a diversidade dos organismos, veio com o crescente conhecimento sobre a evolução. Então, a partir do crescente volume de dados sobre a evolução das espécies, as relações filogenéticas das espécies, né, bem representado, por exemplo, no trabalho de Darwin, mas que não foi o pioneiro, né, e também não foi o último, foi proposta várias formas de relações filogenéticas entre diferentes grupos, né, diferentes clados, né, dentre os quais o trabalho de Willy Henning é um marco, é uma obra seminal sobre sistemática filogenética. Né? Então, esse trabalho foi publicado originalmente em alemão, depois foi traduzido para o inglês e se popularizou na comunidade científica. Então, esse trabalho de Hennig, ele traz o quê? Ele traz uma nova percepção sobre a diversidade da vida, sobre a sistemática, não apenas focada em elementos morfológicos, mas sim enfatizando relações de parentesco, relações filogenéticas entre os organismos. Então, a gente pode ver, a partir das propostas da difusão desses conhecimentos sobre sistemática filogenética, o agrupamento de formas de vida, não apenas com base na morfologia, né? Ou seja, tem animais que podem ser similares morfologicamente, mas pertencerem a grupos
filogenéticos diferentes, aquela similaridade, ela pode ser secundária, ela pode ser relacionada por convergência morfológica, convergência adaptativa, e não representar uma similaridade de parentesco. Então, essa é uma diferença que a ideia do conhecimento evolutivo trouxe para a sistemática. Né? Nós não vamos nos detalhar muito, nos dedicar muito a isso nessa disciplina, mas é importante que vocês saibam que ela trouxe uma nova percepção para o conhecimento da diversidade da vida. Né? Aqui uma proposta relativamente moderna de interpretação dos seres vivos, de cordados, né? Ou seja, agrupamentos, né? Onde cada conjunto de táxons, eles descendem de um ancestral comum. Né? Aqui, por exemplo, a Nura, a Caudata, a Gimnofiona, as cecílias, as salamandras, os sapos e rãs, né? Eles descendem de um ancestral comum, né? Que é diferente desse ancestral comum que vai dar origem aos testudines, lepidossauros, crocodilianos e aves, né? Todos isso aqui chamados de arcosauromorfos, que é diferente lá dos mamaliformes. Então, isso é uma forma diferente de classificar com base em ancestralidade, em conhecimento filogenético. Então, exemplos de como essas coisas mudaram um pouco a forma que os biólogos viram a diversidade da vida. E para nós expressarmos essa diversidade, nós temos que seguir regras para que todo mundo se entenda, fale a mesma língua, o mesmo biologuês. Isso está expresso num código chamado Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, né, ICZN. Ele está disponível online, né, tem atualizações periódicas desse código. Aqui tem o sítio onde vocês podem encontrá-lo. Então, quem for trabalhar com sistemática na sua vida profissional, fatalmente vai lidar com esse código, vai ter que, pelo menos, conhecer alguns artigos dele para poder compreender como trabalhar. Né? Bom, alguns princípios gerais, né? Não vamos estudar o código como um todo aqui, mas ele é um código independente de outros códigos de nomenclatura. Por exemplo, existe um código de nomenclatura botânica também. Né? Ele é independente, né? Ou seja, pode existir espécies com o mesmo nome, espécies botânicas e zoológicas com o mesmo nome, por exemplo. Isso ocorre, é raro, mas ocorre. Né? Segundo o código também, um táxon possui somente um nome correto, né? É uma coisa muito importante, não pode haver dois nomes para uma mesma espécie, para evitar confusões. Os nomes genéricos e específicos são únicos. Tá? Os nomes são científicos tratados como latinos, latinizados, ou seja, tem que escrever a adaptação de um termo para um nome científico tem que ser latinizado e escrito em itálico. Né? Um nome ele se torna válido a partir da sua publicação. Né? Por exemplo, eu posso descrever uma espécie, mas ela só vai se tornar válida a partir do momento em que eu publicá-la numa revista indexada. Tá? E há sempre um material tipo, né? Qualquer proposta de categoria taxonômica abaixo do nível de família, superfamília, que é uma variante dele, há um material tipo, um material de referência, né? Que usualmente sempre deverá estar tombado em um museu, em uma coleção científica, né? Como nós vimos nas aulas anteriores. Né? Então, vamos ver aqui como se grafa corretamente nomes científicos. Isso aqui é essencial para vocês saberem para o resto da vida de vocês. Tá? Então, prestem muito bem atenção nisso aqui. Guardem com carinho esses ensinamentos, para quem ainda não sabe. Né? Então, os nomes são sempre derivados de palavras latinas ou latinizadas e grifados em itálico. Na impossibilidade de itálico, sublinhe o nome, né? Você escrever, por exemplo, uma etiqueta para tombar um material no museu, ou estar escrevendo alguma coisa num caderno, use sublinhado. Tá? Então, vejam que aqui temos um nome científico, né, com variações nas cores aqui dos elementos que o compõem. O que significa isso? Esse primeiro termo aqui, Cypриdes,
é o gênero, é a categoria de gênero. Multidentata é o que é? É um epíteto específico, né? Ele vai limitar esse gênero. Então, a espécie Cyprides multidentata é um termo, né, que vai ser usado para definir apenas uma espécie, ele é único, Cyprides multidentata, muito comum nas lagoas aqui da Secrimar, né? Aqui em vermelho, o que nós temos? Hartmann e um ano, né? Hartmann é o autor, quem propôs, quem descreveu essa espécie, tá? E o ano em que ele o fez, o ano da publicação dessa espécie, tá? Então, Cyprides multidentata foi descrito, ou foi proposto, como queiram, por Hartmann no ano de 1955. Tá? Essa é a forma correta, padrão de se escrever uma espécie. Né? Vejam que o autor e o ano não estão em itálico, apenas o gênero e o epíteto específico. Okay? Agora vamos ver um outro exemplo aqui. Tá? Apate Roella, Falasse Roella, Sol. Jelinek Swanson, 2003. O que nós temos aqui de diferente do exemplo anterior? Vejam que aqui, ó, Falasse Roella está entre parênteses, né? O que isso significa? Significa que isso daqui, ele é um subgênero, tá? Então, a Patyroella, subgênero Falasse Roella, espécie Sol, epíteto específico Sol, tá? Jelinek e Swanson, os autores, quem propôs a espécie no ano de 2003, tá? Então, por que eu sei que isso aqui é um subgênero? Porque está entre parênteses, certo? Sol, o epíteto específico, os autores e o ano, tá? E agora? O que difere isso daqui? Aqui nós temos 3 nomes, né? E não temos aquele parênteses, né? Então, isso aqui quer dizer que nós temos aqui um epíteto específico e um epíteto subespecífico, né? Quais sejam? Esse aqui, o epíteto específico, variável licostata, e brasiliensis, um epíteto subespecífico, né? Tudo dentro do gênero Costa. Isso foi proposto por Coimbra e colegas e colaboradores. Isso aqui é uma abreviatura de et ali, né, que é e outros em latim, no ano de 2004. Tá? Então, não havendo o parênteses aqui, pessoal, significa que isso aqui é uma subespécie. Já existia a espécie variabilicostata, e esses autores aqui encontraram um grupo, uma população levemente diferente, mas não tão diferente a ponto de ser proposta como uma espécie diferente, uma espécie à parte, e eles o chamaram de uma subespécie. Tá? Então, Variabilicostata brasileira. Como é que eu difiro de uma espécie que tem um subgênero? Pela ausência dos parênteses aqui. Certo? E agora? Aqui nós temos um outro caso ainda diferente, né? Uma espécie, Coptus burgii, Coimbra e tal, Coimbra e colegas, colaboradores, publicaram essa espécie, propuseram essa espécie em 2020, né, no começo desse ano. E aqui, a Patyroella eros, Otley et al., 1996. O que tem de diferença? Parênteses, né? Mas agora nós estamos vendo parênteses no nome do autor e do ano, não lá no nome da espécie. Por quê? A explicação para isso aqui é que quando esses autores aqui propuseram essa espécie aqui, eles o fizeram num gênero diferente, não era no gênero Apatyroella. E outro autor revisou essa espécie e constatou que a proposta desses autores aqui estava equivocada. Na verdade, a espécie pertencia ao gênero Apatyroella, mas eles têm prioridade porque foram os primeiros a proporem, o Otley et al. Então, eles continuam como autores da espécie, mas isso vai ficar entre parênteses. Então, esse entre parênteses, entre o nome do autor da espécie e o ano, quer dizer que eles haviam proposto essa espécie aqui, inicialmente, em outro gênero, que não era o Apatyroella. Tá? Olha aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá? Apatyroella eros, entre parênteses, Otley et al. Quer dizer que eles propuseram essa espécie num outro gênero,
Que gênero era esse? Aqui tem a história taxonômica da espécie. Podem ver que o ano de 1996, aqui está, na lista sinonímica, que é o nome que nós damos essa lista aqui, ó, nós vemos que essa espécie, Eros, né, ela foi proposta, era uma espécie nova, mas pertencente a esse gênero aqui, ó, não a esse gênero aqui. Né? Então, um outro autor pegou e mudou ela de gênero. Então, Watley, isso ocorreu em 1997. Então, Watley passou a ficar entre parênteses. Tá? Uma mudança de gênero, então é assinalada dessa forma. Ok? Bom, então, a gente, nesse ponto, caímos num conceito bastante importante também da taxonomia, que é homonimia, né, e sinonimia, né, homônimos e sinônimos. Né? Então, um mesmo nome não pode ser dado a mais de uma espécie, né, de um mesmo grupo. Né? Deve evitar nomes iguais. E quando isso ocorre, nós temos que fazer uma proposta de modificação daquele nome. Né? Nós, ou um outro autor, às vezes nós cometemos o erro e nós mesmos nos percebemos do erro e podemos nos retificar. Às vezes um outro colega, um outro pesquisador percebe esse erro antes de nós e faz essa proposta de mudança, tá? Para evitar essa homonimia. Tá? Essas espécies, então, que passam, que entram, né, como espécies inválidas, né, elas podem compor, então, uma lista sinonímica, né, de uma outra espécie, né, ou aquela lista vai compor apenas a história, a trajetória de uma determinada espécie, algumas variações que foram ocorrendo nas suas formulações. Né? Então, nós temos casos em que uma espécie ela é descrita, ela pode ser proposta, né, por um autor. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ciprides riograndensis, né, foi proposto por Pinto e Ornelas no ano de 1965. Porém, percebeu-se posteriormente que essa espécie, chamada por esses autores Ciprides riograndensis, é a mesma que fora descrita no ano de 1955 com o nome de Ciprides multidentata, por outro autor. Então, o que ocorre? Né? Essa forma mais antiga, ela tem prioridade e chama-se, então, sinônimo sênior. Né? E essa espécie mais nova, ela recebe o nome de sinônimo júnior. Né? Então, ela vai entrar para o rol dos sinônimos das espécies. A que vai ter validade, que vai ser utilizada, é sempre sinônimo sênior. Né? Existe uma prioridade, né, nas propostas taxonômicas. Tá? Então, um nome, para ele ser válido, ele tem que ser publicado em uma revista indexada, né, uma publicação científica válida. Né? Não adianta eu escrever uma descrição, propor uma descrição numa tese, numa dissertação e não publicar. Ela só vai ter validade a partir do momento que ela for para publicação. Né? Se eu fizer uma tese, tinha feito uma tese lá em 2001, e só vou publicar e descrever uma espécie nessa tese, ela só vai ter valor a partir do momento em que eu publicá-la. Se eu publicá-la em 2025, a data da espécie vai ser 2025, não 2001. Né? Então, o valor é o da publicação, ele é que conta. Né? Então, todo nome tem que ter autor e data, como nós já vimos, né? Por exemplo, aqui o Homo sapiens, né? Quem trouxe esse nome, né, foi Linneu, 1758, Theophilos Delphis, também, mesmo autor, né? Nesara viridula, foi proposta num outro gênero, né? Como é que eu sei disso? Porque está entre parênteses aqui, ó. Né? Foi proposta por Linnaeus, porém num outro gênero, e isso aqui, então, é uma nova combinação, um novo arranjo de nome. Tá? Bom, e como é que a gente chega a uma espécie nova? Né? A gente vai chegar a uma espécie nova a partir de uma longa pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de revisão de literatura, análise de material, de uma coleta,
né? Material esse que vai ser exaustivamente examinado, estudado, fotografado, analisado, comparado com coleções de museus, né? Lembra? Nós temos isso também, né? Então, esse material, a partir dele, nós concluirmos que ele corresponde a uma espécie nova, nós vamos montar, a partir dele, a chamada série tipo. Né? O que é a série tipo? É aquele material que vai servir de referência para outros pesquisadores compararem o seu material, né, com aquele da espécie. Tá? Então, uma série tipo, ou type material, né, ele é composto pelo holótipo, que é o material de referência principal, né, e parátipos, né, que são aqueles materiais que ajudaram o autor a propor aquela espécie nova. Tá? Numa descrição também, nós vamos ter que dar um nome para essa espécie. Né? Toda espécie tem um nome, lembram disso, né? Esse nome vai ter que ser justificado pelo autor, né, num item chamado de etimologia, ou etymology, ou derivatio nominis, conforme a revista considerada, né, que a gente vai explicar ali a origem do epíteto específico. Tá? O epíteto específico, pessoal, ele vai, por exemplo, homenagear um pesquisador, sexo masculino, ele vai ter a terminação I, por exemplo, Cruzi, Silvai, Pintoy. Uma pesquisadora, a terminação será, a pronúncia disso aqui é I também, né? Inese, Hurdig, Purperi, tá? Mas a grafia é diferente. Ou uma localidade, por exemplo, brasilienses, rio-grandenses, santosenses, imbeenses, tramandaienses, né? Conforme o gosto do autor, tá? Então, a grafia do termo vai ter uma concordância com o gênero, né? E vai ter um conjunto de regras que devem ser seguidas, né? Para haver padronização, né? Além disso, quando nós formos propor uma espécie, né, nós devemos indicar da onde vem o material tipo, ou seja, qual é a localidade tipo daquela espécie, ou seja, de onde provém o holótipo em especial, cidade, a região geográfica, as coordenadas, tudo isso é importante de constar. Né? Diagnose, tratar as características mais importantes que diferem uma espécie das outras. A descrição é uma parte da proposta onde tu vai detalhar exatamente os caracteres morfológicos daquela espécie, né? E uma discussão é uma parte fundamental onde vai haver a comparação com outras espécies parecidas, outras espécies daquele gênero que foram propostas anteriormente por outros autores. Tá? Então, isso aqui são os passos básicos que toda proposição de uma espécie nova, né, referida como SP9, SPN ou nova espécie, conforme a revista onde for publicado, né, vai conter. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Por exemplo, uma espécie de ostracode, né? Ela foi chamada de Eucipris lobatoi, gênero Eucipris, epíteto específico lobatoi. Né? Aqui, etimologia, né? Homenagem ao escritor José Bento Monteiro Lobato, né? Nascido em Taubaté, e um incentivador da indústria do óleo no Brasil. Né? Material tipo, ou série tipo, ali, ó, holótipo, número tal, isso aqui é um número de tombamento no museu, né? Se eu quiser ir numa coleção e examinar esse holótipo aqui, eu vou chegar para o curador e dizer, ó, eu quero o MPO 2759, né? Ou eu quero também observar outros materiais, outros parátipos, aqui, ó, o MPO 2760, o MPO 2762. Aí o curador vai lá na coleção e vai trazer a bandejinha lá com o material para te olhar. Então, a etimologia, da onde vem o nome, qual é o tipo, material tipo, onde ele está depositado, vai constar também numa outra seção do trabalho, né, em que museu, que coleção ele está. No que essa espécie que eu propus difere que se caracteriza, qual é a diagnose dela, a idade dela, da onde veio o material, tipo, né, quanto material eu encontrei daquela espécie no meu material que eu estudei. Depois eu vou descrever, falar todas as características morfológicas, né, isso é a descrição. E, finalmente, eu vou fazer um remarks, ou uma discussão, né, onde eu vou colocar todas as espécies parecidas, por que eu acho que são parecidas e por que diferem, e assim sucessivamente. Né? Observe que usualmente se faz isso em inglês,
por ser a língua universal, científica, atualmente. Antigamente era o latim, depois foi o francês, agora inglês, né? Então, se a gente quer que um trabalho seja lido por uma ampla audiência, usualmente o fazemos em língua inglesa. Na biblioteca do Seclimar, pessoal, nós temos um livro muito interessante, que tem praticamente tudo isso que eu falei, né? Futuramente, quando a nossa biblioteca abrir e vocês tiverem acesso a ela novamente, procurem por esse livro aqui, sempre que vocês tiverem alguma informação, uma dúvida, né? Ou perguntem ao professor que vos fala também, lá na sala 201, que estarei também ávido para ajudá-los a sanar qualquer dúvida desse tipo, tá? Então, esse livro aqui, Fundamentos de Prática e Taxonomia Zoológica, do Nelson Papavera, é um clássico da literatura zoológica nacional e nós temos lá disponível para consulta, né, para quem quiser saber mais sobre taxonomia zoológica. Tá? Muito bem. E aí, o que acharam? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou não acharam nada? Tudo tranquilo? Gabriele? Conseguiram absorver alguma coisa? Ah, que bom que gostaram. Esse conhecimento, pessoal, talvez, eu diria que essa aula, a aula de Biologia do Desenvolvimento e essa aula aqui são as aulas mais importantes dessa cadeira, sem exagero nenhum. São coisas muito importantes que vocês vão lidar para o resto da vida, né? Entender como um organismo se desenvolve, entender como a gente lida, como a gente expressa e os passos delicados e complexos para se entender a diversidade dos seres vivos, são conhecimentos fundamentais para um biólogo, né? E quem for trabalhar com taxonomia, com zoologia, né, vai lidar muito com isso, né, ao longo da sua vida profissional. E é também uma das coisas que o biólogo é mais requisitado, né, na vida, no dia a dia. Né? Explicar, prestar assessoria, prestar consultoria, né, sobre diversidade. Qualquer projeto de como se diz, levantamento, trabalho de impacto ambiental, né, requer um levantamento de fauna, um levantamento de flora, que o biólogo ele é uma figura imprescindível. Né? Nenhum agrônomo, nenhum veterinário, por mais metido que seja em biologia, ele vai ter o conhecimento que um biólogo tem para julgar se aquela área ela é um hotspot de biodiversidade, ela tem elementos importantes que devem ser preservados ou não. Então, essas coisas são importantes e é uma bandeira que o biólogo tem que defender, né, com unhas e dentes. Né? Ainda mais agora que nós vemos que as coisas estão se deteriorando a olhos vistos, né, na política ambiental brasileira. Tá? Mas, independente disso, temos que ter um otimismo e mostrar, não apenas dizer que é coisa importante, mas mostrar por que é importante e mostrar que nós somos capazes de defender isso, entender isso e apresentar bons argumentos, né? Isso requer conhecimento, né? Só o biólogo tem, tá? Bom, eu preparei ontem um exercício para vocês, um exercício de fixação sobre esse tema, né? Que eu vou disponibilizar para vocês agora no Moodle. Já estamos batendo no limite da nossa aula, né? Não quero massacrá-los aqui na frente do meu computador. Eu vou disponibilizar isso aí para vocês e sigamos com o mesmo modus operandi, tá? Façam, quem quiser faça, recomendo que façam, tá? Mas em virtude da situação aí de acesso à internet, acesso ao computador, que todo mundo tem maior ou menor dificuldade, né? Não posso obrigar ninguém, mas é recomendável que façam e me escrevam, né?
qualquer dúvida, qualquer necessidade de bibliografia, eu vou atrás, tento ajudar, tento trazer alguns artigos, né? Alguns colegas já entraram em contato comigo, perguntando algumas coisas, eu, sempre que posso, forneço material suplementar, né? Mas depende um pouco do interesse de vocês também, né? De me procurarem para verem no que está sendo mais difícil a aula, no que tem que melhorar, no que tem que ser adequado, tá? Então, eu vou disponibilizar isso aí e façam a entrega do material por e-mail, tá? Porventura, alguém que mandou o material